Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta quarta-feira eu vou trazer 3 opções de diretores de futebol que o Atlético Paranaense poderia procurar para substituir o recém-demitido Paulo Autuori. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta aí para conhecer os meus 3 candidatos. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, e antes da gente falar individualmente sobre cada um dos 3 nomes que eu escolhi, eu gostaria de destacar e reforçar que, na minha visão, o cargo de diretor de futebol ele é fundamental e estratégico para o sucesso do projeto esportivo do clube, principalmente para um Atlético Paranaense que acaba de ser rebaixado e que nos últimos anos passou por inúmeras trocas de treinador e por inúmeras reformulações do seu departamento de futebol. Se a gente quiser ter um departamento de futebol coeso, um projeto esportivo coeso, é fundamental que o departamento de futebol esteja entregue em mãos competentes, que seria o diretor responsável por determinar que tipo de jogo o Atlético Paranaense quer desenvolver dentro de campo, qual é o modelo de jogo institucional, quem é o treinador adequado para produzir esse futebol desejado, né? Quem é que vai implementar esse modelo de jogo e transformá-lo em uma equipe competitiva na prática. E vai também, é claro, determinar como é que o clube vai agir no mercado, vai determinar como é que vão funcionar as categorias de base, como é que vai ser a transição para o futebol profissional, vai ser realmente responsável por tudo aquilo que é importante para o sucesso do Atlético Paranaense. E por esse motivo, é claro, eu não trouxe 3 nomes quaisquer, eu trouxe 3 nomes que eu considero experientes, competentes e que poderiam realmente construir um projeto esportivo do zero dentro do próprio Atlético Paranaense. E por esse motivo eu escolhi 3 nomes que eu acompanho há algum tempo, considero bastante interessantes e que têm entre si a coincidência, eu diria, de serem estrangeiros. No mercado brasileiro, entre os nomes que eu sei que estão disponíveis, eu confesso que nenhum me chamou a atenção a ponto de entrar nessa lista, mas não é pelo fato de ser brasileiro ou estrangeiro, não tem síndrome de vira-lata aqui no canal, como costumam dizer, é somente pelo fato de que eu realmente não consegui pensar em nenhum brasileiro disponível no mercado no momento e capaz o suficiente para executar aquilo que eu tenho em mente, tá? E o primeiro nome que eu tenho para trazer para vocês é de Carlos Freitas, português, 58 anos, então não haveria barreira linguística nesse caso. Ele é ex-diretor de futebol do Sporting Clube de Portugal, né? Que é o Sporting de Lisboa, como a gente chama aqui no Brasil, onde ele trabalhou por 3 ocasiões. Também trabalhou no Braga, no Panathinaikos, no FC Metz da França, na Fiorentina, no Vitória de Guimarães. E o último trabalho dele foi no futebol belga, no RFC Seraing, da Challenge Pro League, na segunda divisão do futebol da Bélgica. Ele é multicampeão pelo Sporting e algo que me chama a atenção, algo que me anima bastante é que o Sporting, historicamente, é um clube que tem um grande foco na formação e desenvolvimento de jogadores nas suas categorias de base. E isso, para um Atlético Paranaense que não tem condições econômicas de fazer frente aos seus principais rivais dentro do futebol brasileiro, é fundamental. O Atlético precisa urgentemente encontrar uma fórmula para fazer bem a transição base profissional e poder transformar o talento que ele desenvolve nas categorias de base. O Atlético tem uma base muito bem reconhecida no cenário nacional e transformar, então, esse talento em alguma coisa que possa ser concretamente útil na equipe principal, porque recentemente o Atlético tem tido muita dificuldade para fazer isso. A gente viu aí o João Cruz surgindo esse ano e antes dele, acho que foi só o Rômulo, lá no início de 2022, que conseguiu passar a linha de corte e realmente chegar ao elenco principal. O Atlético precisa produzir mais quantidade, mais qualidade, e eu acho que o Carlos Freitas poderia ser uma peça importantíssima nesse sentido. Também português, então sem barreira linguística, Pedro Alves, 41 anos, esse então um profissional mais jovem. Durante muito tempo foi head scout, foi chefe de analistas de mercado do Braga. Teve durante 5 anos como diretor de futebol do Estoril e encerrou recentemente uma breve passagem pelo Olympiacos, onde ele não conseguiu desenvolver um trabalho, passou 60 dias somente lá na Grécia, por conta aí de desentendimentos com a diretoria, não houve sintonia entre o profissional e a diretoria do clube grego. Ele acabou tendo uma passagem bastante curta por esse motivo, tá? E durante o período em que o Pedro Alves esteve no Estoril, ele também teve aí um foco no projeto esportivo em encontrar e desenvolver jovens talentos para o Atlético. Isso é importantíssimo. Eu considero que ter um profissional com um histórico de sucesso nessa área
no comando do projeto esportivo do Atlético poderia ser muito útil, poderia ser muito importante. E eu acredito que tanto o Pedro Alves, né, agora que está livre no mercado, porque se ele estivesse no Olympiacos ele seria completamente viável, quanto o Carlos Freitas, por mais que sejam profissionais europeus, teriam salários hoje dentro daquilo que o Atlético estaria capacitado para pagar, sem precisar fazer grandes concessões. O Atlético poderia contar com qualquer um deles, o que evidentemente seria necessário seria convencê-los de que iniciar um projeto por aqui seria uma boa decisão para a carreira de cada um, e especialmente do Carlos Freitas, que é um profissional mais estabelecido no mercado, mais renomado, mais campeão, né? Então o Atlético precisaria realmente sentar na mesa e conseguir demonstrar para ele que haveria valor em trabalhar aqui, que ele conseguiria desenvolver algo de realmente interessante. E o terceiro nome, a gente tem um argentino de 48 anos de idade chamado Gustavo Grossi, ex-diretor de categorias de base do Internacional, né? Ele deixou o Internacional em março desse ano, então certamente fala bem o português, ele trabalhou em Porto Alegre, ele conhece o futebol brasileiro, e o que mais me chama a atenção é que o Grossi ele já tem experiência como diretor de futebol, né? Ele trabalhou como diretor de futebol no Racing, teve inúmeros trabalhos como scout na sua carreira, mas o trabalho que realmente acho que é a cereja do bolo da carreira do Gustavo Grossi é o cargo de diretor de futebol de base do River Plate durante o processo de reestruturação do gigante argentino, que transformou o River em referência em encontrar e desenvolver jovens jogadores no mercado sul-americano. Então o Grossi ele realmente chegaria para agregar e trazer conhecimento prático sobre o mercado da América do Sul, juntamente com todo esse seu conhecimento, dessa sua experiência na carreira, e estruturar o projeto esportivo do Atlético para que o Atlético possa fazer aquilo que eu já preguei aqui no canal Palavra Atleticano, que é tão importante, que é explorar e encontrar os principais talentos da América do Sul, como o River Plate tem feito de maneira assim muito recorrente nos últimos anos e colhido os frutos disso de maneira também muito recorrente. O River é um clube campeoníssimo aí nos últimos anos, principalmente por isso, ao meu ver. Tá? Inúmeros nomes me passaram pela cabeça, tá? Brasileiros, confesso que realmente foram poucos. Chegou a me passar pela cabeça o nome do Mircea Lucescu, né, que é um romeno que chegou a ser técnico do Fernandinho no Shakhtar Donetsk. Ele não teria uma barreira linguística, porque ele trabalhou muito tempo na Itália, né, então ele conhece pelo menos um idioma do ramo linguístico, né, indo-europeu, da parte, enfim. Eu não sou especialista em linguística, não vou falar nenhuma besteira aqui. Mas eu acho que seria mais fácil para ele aprender o português, tendo um histórico já com o italiano, do que se ele tivesse que partir diretamente da língua pátria dele. Mas, de qualquer maneira, eu me surpreendi ao descobrir que o Mircea Lucescu, aos 78, 79 anos de idade, é treinador da seleção da Romênia hoje em dia, então ele não sossegou desde que saiu do Shakhtar. E então acho que ele seria um alvo inviável. Me passou pela cabeça também a possibilidade de contar com o José Pekerman, que é um treinador veterano argentino, né? Trabalhou em 2 Copas do Mundo com a seleção da Argentina, com a seleção da Colômbia, e que poderia vir aqui desenvolver um modelo de jogo, inclusive, muito mais próximo daquilo que é a Série B. Mais transição, mais contato físico, tem muito a ver com o Pekerman essa situação. Agora, eu tenho as minhas dúvidas se ele toparia deixar de ser treinador para ser diretor de futebol. Ele nunca exerceu esse cargo. Não sei se ele toparia essa transição e tentar uma primeira aventura nesse sentido. O que seria o melhor cenário para mim, tá? O melhor cenário para mim seria, de repente, poder contar com o Carlos Freitas, né, à frente do departamento de futebol, e de repente contar com o Gustavo Grossi como chefe de categorias de base. O Atlético poderia unir 2 desses profissionais que eu listei aqui e realmente ter aí um departamento de futebol começando a se estruturar de uma maneira muito correta para executar aquilo que seria a grande ambição da diretoria, né? O Petralha já falou em mais de uma ocasião que o objetivo do Atlético é ser um dos maiores formadores do mundo. Com esses 2 à frente do projeto, certamente o Atlético se aproxima disso e fatalmente teria aí um time competitivo para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, voltar para a Série A, e ao voltar para a Série A também ser competitivo. Então, quero saber também a opinião de vocês, claro. Vocês conheciam esses nomes, não conheciam esses nomes, gostaram, não gostaram? Se não gostaram, quem vocês trariam, brasileiro, estrangeiro, né? Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.